Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao universo noturno. Nesta noite, caminharemos juntos pelos segredos mais serenos do planeta Terra, explorando seus detalhes mais curiosos e adormecidos. Deixe que cada palavra suavize o seu dia, enquanto mergulhamos lentamente nessa jornada tranquila. Feche os olhos, se quiser, e sinta-se flutuando sobre continentes antigos, deslizando entre camadas de atmosfera, tocando o azul profundo dos oceanos. A Terra não é apenas rocha e água, sabe? Ela é tempo solidificado. É poeira de estrelas que decidiu se reunir, girar e criar algo extraordinário. E você está aqui, suspenso neste momento, prestes a descobrir 100 fatos que vão embalar sua mente como uma canção de ninar geológica. Se essa viagem ressoar em você, inscreva-se no canal, deixe um curtir, comente sua sensação e compartilhe esse refúgio com quem também busca paz. Agora, respire fundo, solte os ombros e vamos começar essa deriva suave pelos mistérios do nosso lar cósmico. Imagine, se você conseguir, que há 4.540.000.000 de anos atrás, não havia nada aqui onde você está agora. Nada. Nem chão, nem ar, nem a possibilidade de um suspiro. Apenas uma nuvem gigantesca de poeira cósmica girando lentamente no vazio, como um redemoinho preguiçoso que ainda não decidiu o que seria quando crescesse. A Terra, esse planeta que você chama de lar, começou assim, de um jeito quase entediante, juntando partícula por partícula, grão por grão, como quem monta um quebra-cabeça sem pressa nenhuma, sem manual de instruções, sem saber se o resultado final seria bonito ou apenas funcional. E olha, demorou. Demorou tanto que se você tentasse assistir à formação da Terra em tempo real, provavelmente dormiria na metade do primeiro bilhão de anos. Naquele tempo remoto, quando ainda nem existiam relógios para marcar o tédio, a gravidade fazia seu trabalho silencioso, puxando fragmentos de rocha, metal e gelo, uns contra os outros, colidindo, derretendo, fundindo, numa dança caótica que parecia não ter coreografia. Cada impacto liberava calor, e quanto mais a Terra crescia, mais quente ela ficava, até que, eventualmente, nosso planeta era apenas uma esfera incandescente de magma liquefeito, brilhando levemente no escuro do espaço como uma brasa esquecida na lareira do universo. Não havia oceanos, não havia montanhas, não havia sequer a possibilidade de um passeio tranquilo na praia. Era só lava, lava por todo lado, superfície fumegante, um inferno geológico onde nada poderia sobreviver, nem mesmo a ideia de sobrevivência. E então, lentamente, com a paciência irritante de quem sabe que tem bilhões de anos pela frente, a Terra começou a esfriar. A crosta solidificou, formando uma casca fina sobre o magma ainda derretido embaixo, como aquela camada de nata que forma no leite quente quando você esquece ele na panela. Essa crosta primitiva era frágil, rachava facilmente, deixava o magma vazar por fissuras, mas aos poucos, muito aos poucos, ela foi ficando mais grossa, mais estável, mais parecida com o chão que você pisa hoje sem pensar duas vezes. E enquanto isso, o núcleo da Terra, lá no fundo, a cerca de 6.000 quilômetros de profundidade, continuava derretido. E continua até hoje, girando, criando correntes de ferro líquido que geram o campo magnético que nos protege da radiação solar. Sim, bem no centro do planeta, existe uma bola de metal derretido mais quente que a superfície do Sol. E ela está lá, quietinha, fazendo seu trabalho sem reclamar, sem pedir reconhecimento. Agora, a Lua. Ah, a Lua. Aquele disco prateado que você vê no céu toda noite não estava lá desde sempre, sabe? Ela apareceu depois, de um jeito violento e dramático que contrasta completamente com a serenidade que ela transmite hoje. Aconteceu mais ou menos assim.
um protoplaneta do tamanho de Marte, que os cientistas chamam carinhosamente de Theia, estava vagando pelo sistema solar primitivo quando, por um acaso cósmico terrível, colidiu de raspão com a Terra. Foi uma pancada tão forte que vaporizou parte dos dois planetas, lançando detritos para o espaço, criando um anel de destroços ao redor da Terra, que com o tempo se aglutinou e formou a Lua. Então, tecnicamente, a Lua é feita de pedaços da Terra antiga e de Theia, uma mistura cósmica de dois mundos que se encontraram de forma trágica e criaram algo belo. Romântico, se você ignorar a parte da destruição apocalíptica. E a Terra gira, gira sem parar, sem descanso, sem férias. No Equador, a velocidade de rotação é de 1.670 km por hora, o que é absurdamente rápido. Mas você não sente nada porque você também está girando junto. Você, sua casa, sua cidade, tudo rodando em sincronia perfeita. É como estar dentro de um carro em velocidade constante. Você não sente o movimento, só quando acelera ou freia. E, curiosamente, essa rotação está desacelerando. Muito lentamente, quase imperceptivelmente, cada século que passa, o dia fica alguns milissegundos mais longo. A culpa é da Lua, que exerce uma força de maré sobre a Terra, criando atrito, roubando energia rotacional. Daqui a 200 milhões de anos, um dia na Terra terá 25 horas. Não que isso vá fazer diferença para você, claro, mas é reconfortante saber que o universo também procrastina. A Terra não é redonda. Desculpe destruir essa ilusão, mas ela não é uma esfera perfeita como ensinam nos livros infantis. Ela é um elipsoide oblato, que é o jeito elegante de dizer que ela está ligeiramente achatada nos polos e levemente inchada no Equador, por causa da força centrífuga da rotação. A diferença é sutil, apenas 43 quilômetros a mais no diâmetro equatorial comparado ao diâmetro polar, mas existe. Então, tecnicamente, se você pesar 100 quilos no Polo Norte, vai pesar alguns gramas a menos no Equador, porque está mais longe do centro da Terra. Não é uma dieta muito eficiente, mas é algo. O campo magnético da Terra é invisível, mas está lá, envolvendo o planeta como um escudo transparente que desvia partículas carregadas do vento solar. Sem ele, a atmosfera seria arrancada pelo Sol, como aconteceu com Marte, e a superfície seria bombardeada por radiação letal. Esse campo é gerado pelo núcleo externo líquido, que gira e cria correntes elétricas, que por sua vez geram magnetismo. É um dínamo natural, uma máquina perpétua funcionando no coração do planeta. E de vez em quando, a cada algumas centenas de milhares de anos, os polos magnéticos invertem, o norte vira sul, o sul vira norte, por motivos que ainda não compreendemos completamente. A última inversão aconteceu há 780 mil anos e estamos, teoricamente, atrasados para a próxima. Mas não se preocupe, quando acontecer, será um processo gradual, levando séculos, então você provavelmente não vai perceber. A atmosfera da Terra é dividida em 5 camadas principais, cada uma com suas peculiaridades entediantes. A troposfera, onde vivemos e onde acontece todo o clima, vai do nível do mar até cerca de 12 quilômetros de altitude. Acima dela, a estratosfera, onde fica a camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta. Depois vem a mesosfera, onde os meteoros queimam ao entrar na atmosfera, criando estrelas cadentes. A termosfera, onde acontecem as auroras boreais, é tão rarefeita que seria considerada vácuo em qualquer laboratório terrestre. Mas ainda tem moléculas suficientes para fazer satélites desacelerarem gradualmente. E, finalmente, a exosfera, a camada mais externa, onde a atmosfera se dissolve suavemente no espaço sideral, sem uma fronteira clara, apenas uma transição gradual do ar para o nada.
71% da superfície da Terra é coberta por água, o que tecnicamente torna a Terra um nome meio equivocado. Deveria ser planeta Água ou planeta Oceano, mas já é tarde demais para mudar. Essa água toda não estava aqui desde o início, chegou depois, provavelmente trazida por cometas e asteroides que bombardearam a Terra jovem durante centenas de milhões de anos, entregando gelo que derreteu e formou os oceanos primitivos. Então, a água que você bebe, que forma seu corpo, que cai como chuva, é tecnicamente água extraterrestre, vinda do espaço profundo, o que é simultaneamente poético e levemente perturbador. A Terra pesa aproximadamente 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. É um número tão grande que perde o significado, então vou reformular. Se você pudesse colocar a Terra numa balança cósmica, precisaria de 5.972 trilhões de quilogramas para equilibrar. Mas quem pesou a Terra, você pergunta? Ninguém, claro. O valor foi calculado através da lei da gravitação universal de Newton, medindo a força gravitacional que a Terra exerce sobre objetos conhecidos e fazendo algumas contas tediosas. Henry Cavendish fez isso em 1798, usando uma balança de torção extremamente sensível, e desde então ninguém sentiu necessidade de verificar novamente. A gravidade mantém tudo grudado na superfície, o que parece óbvio até você parar para pensar no absurdo que é isso. Você está de pé num planeta que está girando a mais de 1.000 quilômetros por hora, orbitando o Sol a mais de 100.000 quilômetros por hora, enquanto o próprio Sol orbita o centro da galáxia a 250.000 quilômetros por hora. E você não sai voando para o espaço, porque existe uma força invisível puxando você para baixo com exatamente 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, você seria esmagado. Um pouco mais fraca, você flutuaria. Mas ela é exatamente certa, na medida perfeita, permitindo que você caminhe, pule e eventualmente caia, sempre na direção do centro da Terra. A Terra leva 365 dias e 6 horas para completar uma órbita ao redor do Sol. Por isso temos anos bissextos a cada 4 anos, para compensar essas 6 horas extras que vão se acumulando. Se não fizéssemos isso, o calendário iria lentamente se desalinhando com as estações. E, eventualmente, daqui a alguns séculos, estaríamos comemorando o Natal no verão no hemisfério norte. A velocidade orbital da Terra é de 107.000 quilômetros por hora. O que significa que enquanto você está sentado aí, parado, na verdade está viajando pelo espaço mais rápido que qualquer avião comercial, mais rápido que um foguete, numa jornada circular ao redor do Sol que você completa uma vez por ano, todo ano, sem nem perceber. A inclinação do eixo terrestre de 23,5 graus é responsável pelas estações do ano. Se a Terra não fosse inclinada, não haveria inverno nem verão, apenas uma monotonia climática eterna, onde cada lugar teria sempre o mesmo clima o ano inteiro. Mas por causa dessa inclinação, quando o hemisfério norte está apontando para o Sol, é verão lá e inverno no hemisfério sul, e vice-versa. É uma dança sutil, uma coreografia cósmica onde o planeta se inclina para um lado, depois para o outro, criando a diversidade de estações que permite a existência de florestas temperadas, migrações de animais e a eterna discussão sobre qual estação é a melhor. A distância média entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros, uma distância tão conveniente que os astrônomos a usam como unidade de medida, chamando-a de uma unidade astronômica. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete, a Terra seria uma cabeça de alfinete orbitando a 30 metros de distância, o que dá uma perspectiva de quão vazio é o espaço, quão separadas estão as coisas,
quão improvável é qualquer encontro cósmico. E ainda assim, a luz do Sol leva apenas 8 minutos e 19 segundos para chegar até aqui. O que significa que o Sol que você vê no céu agora é, na verdade, o Sol de 8 minutos atrás. Você nunca vê o presente do Sol, sempre o passado, uma defasagem temporal constante e inevitável. As placas tectônicas, esses pedaços gigantes da crosta terrestre que flutuam sobre o manto viscoso, movem-se a uma velocidade de alguns centímetros por ano, mais ou menos a mesma velocidade com que suas unhas crescem. Parece lento, e mas ao longo de milhões de anos, esse movimento imperceptível cria montanhas, abre oceanos, fecha outros, reorganiza continentes inteiros. Há 200 milhões de anos, todos os continentes estavam unidos num supercontinente chamado Pangeia. E lentamente, muito lentamente, eles se afastaram, derivaram, até chegarem na configuração atual. E continuam se movendo. A África está se aproximando da Europa, criando o Mediterrâneo cada vez menor. A Austrália está subindo em direção à Ásia. Daqui a 50 milhões de anos, o mapa mundi será completamente diferente e ninguém estará aqui para ver. A crosta terrestre, essa camada fina onde acontece toda a vida, tem apenas 30 a 50 quilômetros de espessura sob os continentes e apenas 5 a 10 quilômetros sob os oceanos. Se a Terra fosse uma maçã, a crosta seria mais fina que a casca. Tudo o que conhecemos, todas as montanhas, todos os oceanos, todas as civilizações, tudo acontece nessa película insignificante na superfície de um planeta que tem 6.300 quilômetros de raio. Abaixo da crosta está o manto, camadas e mais camadas de rocha quente que flui como mel muito, muito devagar. E abaixo do manto, o núcleo, dividido em núcleo externo líquido e núcleo interno sólido, este último uma esfera de ferro e níquel cristalizado sob pressão tão absurda que mesmo a temperaturas de 5.000 graus Celsius, o metal não consegue derreter. Então, no meio de toda essa imensidão geológica, toda essa complexidade planetária, toda essa história de bilhões de anos, está você, um ser feito de átomos que foram forjados no interior de estrelas mortas, flutuando numa rocha que gira numa órbita precisa ao redor de uma bola de fogo nuclear, protegido por camadas de ar e campos magnéticos, vivendo numa crosta fina demais para ser levada a sério, e ainda assim, aqui estamos, acordados demais para dormir, curiosos demais para parar de ouvir. A atmosfera da Terra é composta por 78% de nitrogênio, um gás inerte que basicamente não faz nada além de ocupar espaço, como aquele convidado numa festa que fica sentado no canto sem conversar com ninguém. O nitrogênio está lá, em abundância, mas é tão pouco reativo que você respira ele para dentro e para fora dos pulmões, sem que seu corpo se importe minimamente. Ele entra, ele sai, ele permanece nitrogênio, inalterado, indiferente, flutuando através dos seus alvéolos pulmonares como um turista entediado que passou pelo museu sem olhar as obras. E ainda assim, esse gás aparentemente inútil é crucial para a vida, porque dilui o oxigênio. Se a atmosfera fosse 100% oxigênio, tudo queimaria com uma facilidade aterradora. Incêndios espontâneos surgiriam do nada. Uma simples faísca poderia consumir florestas inteiras em segundos. Então, obrigado, nitrogênio, por ser tão monótono e confiável. Apenas 21% da atmosfera é oxigênio, o gás que realmente importa para você, esse que suas células usam para queimar glicose e produzir energia através de um processo chamado respiração celular. Oxigênio é tecnicamente venenoso em altas concentrações, causando danos aos tecidos, mas na proporção certa, é perfeito, é essencial, é a diferença entre estar vivo e não estar.
Curiosamente, o oxigênio nem sempre esteve na atmosfera terrestre. Nos primeiros 2 bilhões de anos da Terra, a atmosfera era composta principalmente de dióxido de carbono, metano e amônia, uma mistura tóxica que mataria qualquer ser humano em segundos. Foram as cianobactérias, micro-organismos fotossintetizantes primitivos, que começaram a liberar oxigênio como resíduo metabólico, lentamente ao longo de centenas de milhões de anos, poluindo a atmosfera com esse gás corrosivo até que ele se acumulou em quantidades suficientes para permitir a evolução de organismos que respiram, como você. A camada de ozônio, localizada na estratosfera entre 15 e 35 quilômetros de altitude, é feita de moléculas de oxigênio triplas, 3 átomos grudados juntos formando O3. Essa camada fina e frágil absorve a maior parte da radiação ultravioleta que vem do Sol, radiação que, sem proteção, causaria câncer de pele, cegueira e destruiria o DNA de praticamente tudo que é vivo. Durante os anos 80, descobrimos que estávamos acidentalmente destruindo a camada de ozônio com clorofluorcarbonos, gases usados em aerossóis e refrigeradores, e entramos em pânico coletivo. Felizmente, a humanidade conseguiu se organizar, banir esses químicos através do Protocolo de Montreal, e a camada de ozônio está lentamente se recuperando, o que é uma das raras histórias ambientais com final relativamente feliz. Espera-se que ela volte aos níveis pré-industriais por volta de 2060, assumindo que não inventemos outra forma criativa de destruí-la. A troposfera é onde acontece todo o clima, todas as nuvens, toda a chuva, todo o vento, todo o drama meteorológico que torna a previsão do tempo uma profissão simultaneamente importante e humilhante. Essa camada vai do nível do mar até cerca de 12 quilômetros de altitude, e quanto mais alto você sobe, mais frio fica, numa taxa de aproximadamente 6,5 graus Celsius por quilômetro. No topo do Monte Everest, a temperatura pode chegar a 40 graus negativos. O ar é tão rarefeito que cada respiração fornece apenas 1/3 do oxigênio que você conseguiria ao nível do mar. E seu cérebro começa a literalmente morrer por falta de oxigenação. Por isso, alpinistas usam oxigênio suplementar, porque escalar montanhas já é suficientemente tedioso, sem adicionar morte cerebral à equação. As nuvens são feitas de gotículas microscópicas de água ou cristais de gelo suspensos no ar, tão pequenos que a gravidade não consegue puxá-los para baixo antes que correntes de ar ascendentes os mantenham flutuando. Uma nuvem típica pode conter milhões de litros de água, distribuídos em trilhões de gotículas minúsculas, pesando coletivamente centenas de toneladas, e ainda assim flutuando delicadamente no céu como se não pesassem nada. Eventualmente as gotículas colidem, se fundem, crescem, até ficarem pesadas demais para continuar suspensas, e então caem como chuva. O ciclo da água é um dos processos mais repetitivos e previsíveis da natureza. Evapora, condensa, precipita, escoa, evapora novamente, infinitamente, há bilhões de anos, sempre a mesma água reciclada, as mesmas moléculas de H2, ou circulando entre oceanos, nuvens, rios, células vivas e de volta aos oceanos. Um raio, essa descarga elétrica dramática que atravessa o céu durante tempestades, pode atingir 30.000 graus Celsius, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Raios se formam quando partículas de gelo dentro de nuvens de tempestade colidem, transferindo elétrons, criando uma diferença de potencial elétrico entre a base da nuvem e o solo, até que a voltagem fica tão alta que o ar, normalmente isolante, ioniza e permite que a eletricidade flua num canal luminoso instantâneo.
O trovão que você ouve depois é simplesmente o ar expandindo explosivamente ao longo do canal do raio, criando uma onda de choque sonora. Como a luz viaja mais rápido que o som, você vê o raio antes de ouvir o trovão e pode calcular a distância da tempestade, contando os segundos entre o clarão e o estrondo, dividindo por 3 para obter a distância aproximada em quilômetros. Não que isso seja particularmente útil, mas é um truque interessante para impressionar ninguém. A Terra recebe aproximadamente 174 petawatts de energia solar, o que equivale a 174 quatrilhões de watts, um número tão absurdamente grande que toda a energia produzida pela humanidade num ano inteiro é apenas uma fração minúscula disso. O Sol despeja energia constantemente sobre o planeta, aquecendo a superfície, evaporando água, alimentando a fotossíntese, criando ventos, mantendo tudo em movimento. E nós aproveitamos menos de 1% dessa energia com painéis solares. O resto simplesmente reflete de volta para o espaço ou é absorvido e reirradiado como calor infravermelho. É um desperdício cósmico, mas pelo menos garantimos que o planeta não superaqueça instantaneamente. O efeito estufa natural é a razão pela qual a Terra é habitável. Gases como dióxido de carbono, metano e vapor d'água na atmosfera absorvem radiação infravermelha emitida pela superfície aquecida e reirradiam parte dessa energia de volta para baixo, mantendo o planeta mais quente do que seria de outra forma. Sem o efeito estufa natural, a temperatura média da Terra seria 18 graus Celsius negativos, congelando completamente os oceanos, tornando o planeta uma bola de gelo estéril onde nada poderia sobreviver. Então, um pouco de efeito estufa é bom, é necessário. É o que nos permite existir. O problema é que estamos intensificando esse efeito ao adicionar quantidades industriais de gases estufa na atmosfera, elevando as temperaturas globais, derretendo geleiras, alterando padrões climáticos, criando uma versão descontrolada de algo que deveria ser equilibrado. É como aumentar o aquecedor da casa num dia frio, mas esquecer de desligar e acordar suando às 3 da manhã. Os ventos são causados por diferenças de pressão atmosférica, que por sua vez são causadas por aquecimento desigual da superfície terrestre. Áreas quentes têm ar ascendente criando baixa pressão. Áreas frias têm ar descendente criando alta pressão. E o ar flui das áreas de alta para baixa pressão, tentando equilibrar as coisas, mas nunca conseguindo completamente porque o planeta continua girando e o Sol continua aquecendo de forma desigual. A força de Coriolis, causada pela rotação da Terra, desvia os ventos para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, criando padrões circulares de circulação atmosférica que são elegantes quando vistos de satélites e completamente imperceptíveis quando você está sendo chicoteado por uma ventania gelada na esquina. A pressão atmosférica ao nível do mar é, em média, 1.013 hectopascais, o que significa que cada centímetro quadrado da sua pele está sendo pressionado com aproximadamente 1 quilograma de força. Você não sente essa pressão porque o ar dentro do seu corpo exerce pressão igual para fora, equilibrando. Mas se você subisse rapidamente para o topo de uma montanha, a pressão externa diminuiria e você sentiria seus ouvidos estalarem, seu estômago inchar levemente, seu corpo tentando se ajustar à nova pressão. E se você fosse para o espaço sem um traje pressurizado, o ar dentro dos seus pulmões tentaria escapar violentamente, seu sangue começaria a ferver, mesmo em temperatura ambiente, porque a pressão seria tão baixa que a água ferve a 37 graus Celsius e você teria cerca de 15 segundos de consciência antes de desmaiar. Não morreria instantaneamente como mostram os filmes, mas seria extremamente desconfortável.
O ar que você respira tem peso, tem massa e exerce pressão, embora seja transparente e aparentemente intangível. A coluna inteira de atmosfera acima da sua cabeça, estendendo-se por centenas de quilômetros até o espaço, pesa aproximadamente 10 toneladas. Você está constantemente suportando 10 toneladas de ar sobre você, distribuídas uniformemente, e não percebe por que evoluiu sob essa pressão? Seu corpo foi projetado para funcionar sob essas condições. Mas imagine se de repente toda essa pressão desaparecesse ou dobrasse. Você explodiria ou seria esmagado porque seu corpo não está equipado para lidar com variações extremas de pressão atmosférica. A ionosfera, que se estende de 50 a 1000 quilômetros de altitude, é onde a radiação solar ioniza moléculas de gás, arrancando elétrons e criando plasma, o quarto estado da matéria. Essa camada ionizada reflete ondas de rádio de certas frequências de volta para a superfície, permitindo comunicações de longa distância antes da era dos satélites. Operadores de rádio amador ainda usam a ionosfera para conversar com pessoas do outro lado do planeta, enviando sinais para cima, deixando a ionosfera refletir de volta para baixo, ricocheteando a mensagem através do globo, como numa mesa de sinuca cósmica. À noite, a ionosfera muda suas propriedades porque não está mais sendo ionizada pelo Sol. E diferentes frequências de rádio viajam melhor ou pior, dependendo da hora do dia, da estação do ano, da atividade solar. É um meio de comunicação fascinantemente imprevisível, que depende de camadas invisíveis de plasma flutuando na borda do espaço. A exosfera é onde a atmosfera encontra o vácuo do espaço, sem uma fronteira definida, apenas uma transição gradual, onde as moléculas de gás estão tão espaçadas que raramente colidem umas com as outras. Nessa altitude, entre 500 e 10 mil quilômetros, partículas individuais podem viajar centenas de quilômetros sem encontrar outra partícula, e algumas, com energia suficiente, escapam completamente da gravidade terrestre e se perdem no espaço interestelar. A Terra está constantemente perdendo atmosfera, muito lentamente, átomo por átomo, principalmente hidrogênio, o elemento mais leve. Eventualmente, daqui a bilhões de anos, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha e aquecer o planeta a temperaturas insuportáveis, a atmosfera inteira evaporará e a Terra se tornará uma rocha estéril, orbitando uma estrela moribunda. Meteoros queimam na mesosfera, entre 50 e 85 quilômetros de altitude, onde a atmosfera ainda é densa o suficiente para causar atrito intenso. Esses fragmentos de rocha espacial, geralmente não maiores que grãos de areia, entram na atmosfera a velocidades de até 70 km por segundo, colidem com moléculas de ar, aquecem por compressão adiabática até ficarem incandescentes e vaporizaram num clarão brilhante que chamamos de estrela cadente. A maioria se desintegra completamente antes de alcançar o solo, deixando apenas uma trilha ionizada no céu noturno. Ocasionalmente, pedaços maiores sobrevivem à jornada e atingem a superfície como meteoritos, trazendo consigo amostras de asteroides, da Lua até de Marte, permitindo que estudemos corpos celestes distantes sem sair do planeta. A estratosfera é incrivelmente estável, sem turbulência, sem tempestades, razão pela qual aviões comerciais voam nessa altitude, normalmente entre 10 e 12 quilômetros, logo abaixo da tropopausa que separa a troposfera de estratosfera. Nessa altura, o ar é tão rarefeito que oferece menos resistência, economizando combustível, e a ausência de nuvens garante voos mais suaves. Passageiros sentados confortavelmente na cabine pressurizada não fazem ideia de que do lado de fora a temperatura está 60 graus abaixo de zero. A pressão é um quarto da pressão ao nível do mar, e o ar é fino demais para sustentar vida humana.
Aviões são essencialmente cápsulas pressurizadas atravessando um ambiente hostil. E a única coisa entre você e a morte súbita por hipóxia e congelamento é uma camada fina de alumínio e sistemas de suporte de vida. Auroras boreais e austrais acontecem na termosfera, quando partículas carregadas do vento solar são canalizadas pelo campo magnético terrestre em direção aos polos, onde colidem com átomos de oxigênio e nitrogênio, excitando-os e fazendo-os emitir luz. Oxigênio produz luz verde e vermelha. Nitrogênio produz luz azul e roxa, criando cortinas ondulantes de cor que dançam silenciosamente no céu ártico e antártico. Povos antigos criaram mitos para explicar as auroras, vendo nelas espíritos dançantes, batalhas celestiais, pontes para o além, sem saber que estavam simplesmente assistindo física de plasma em ação. Hoje, podemos prever auroras monitorando a atividade solar, detectando ejeções de massa coronal que levarão dias para chegar à Terra, dando tempo para entusiastas viajarem ao norte e presenciarem o espetáculo, embora ainda seja impossível prever com precisão onde e quando elas serão mais intensas. O céu é azul por causa da dispersão de Rayleigh, fenômeno onde moléculas de ar dispersam luz de comprimento de onda curto, como azul e violeta, mais eficientemente que luz de comprimento de onda longo, como vermelho e laranja. Quando a luz solar atravessa a atmosfera, a luz azul é espalhada em todas as direções, preenchendo o céu com aquele tom azul característico. Tecnicamente, o céu deveria ser violeta, já que violeta tem comprimento de onda ainda mais curto que azul. Mas nossos olhos são menos sensíveis ao violeta, e a luz solar contém menos violeta que azul. Então, percebemos o céu como azul. À noite, sem luz solar para dispersar, o céu fica preto, revelando estrelas que sempre estiveram lá, mas ficavam ofuscadas durante o dia. O pôr do sol é vermelho pelo mesmo motivo, mas ao contrário. Quando o sol está baixo no horizonte, sua luz precisa atravessar uma camada muito mais espessa de atmosfera para chegar aos seus olhos. E toda a luz azul é dispersada antes de chegar até você, deixando apenas vermelho, laranja e amarelo. Quanto mais poluído ou empoeirado o ar, mais dramático o pôr do sol, porque partículas extras intensificam a dispersão. Ironicamente, os póres do sol mais bonitos acontecem após erupções vulcânicas ou durante períodos de alta poluição atmosférica, quando cinzas e partículas estão suspensas no ar, criando tons vibrantes de vermelho e roxo que parecem saídos de uma pintura. Beleza nascida de catástrofe ou de negligência ambiental, dependendo da fonte das partículas. A Terra perde hidrogênio para o espaço constantemente, 3 kg por segundo, um processo chamado escape atmosférico. Hidrogênio, sendo o elemento mais leve, ocasionalmente ganha energia térmica suficiente para exceder a velocidade de escape e simplesmente sair flutuando para o vácuo, nunca mais voltando. Ao longo de bilhões de anos, a Terra perdeu uma quantidade significativa de hidrogênio dessa forma e continuará perdendo, lentamente emagrecendo sua atmosfera átomo por átomo. Não é motivo para preocupação imediata. A taxa é tão lenta que levaria trilhões de anos para perder toda a atmosfera assim. Mas é um lembrete de que nada dura para sempre. Nem mesmo o ar que respiramos. Eventualmente tudo se dispersa, tudo retorna ao vazio de onde veio. Os oceanos cobrem 361 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre, uma área tão vasta que se você espalhasse toda a humanidade uniformemente pelos oceanos, cada pessoa teria aproximadamente 50 mil metros quadrados de água só para si, o que seria simultaneamente tranquilo e aterrorizante.
Esses oceanos não são apenas grandes, são profundos, incompreensivelmente profundos em alguns lugares, escondendo paisagens submarinas mais dramáticas que qualquer coisa encontrada em terra. Montanhas mais altas que o Everest, canyons mais profundos que o Grand Canyon, tudo submerso em escuridão perpétua sob bilhões de litros de água salgada. E ainda assim, conhecemos melhor a superfície da Lua que o fundo dos nossos próprios oceanos, porque explorar o espaço é mais fácil que explorar as profundezas marinhas, onde a pressão esmaga submarinos e a escuridão é absoluta. A Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico Ocidental, é o ponto mais profundo conhecido dos oceanos terrestres, descendo até 11.000 metros abaixo do nível do mar. Se você colocasse o Monte Everest inteiro dentro da fossa, o pico ainda ficaria 2 quilômetros submerso. Lá embaixo, a pressão é de mais de 1.000 atmosferas, o equivalente a ter 50 jatos jumbo empilhados sobre cada centímetro quadrado do seu corpo. Nada deveria sobreviver nessas condições, e ainda assim, quando o cineasta James Cameron desceu até lá num submarino especialmente projetado em 2012, encontrou vida, pequenos organismos adaptados a viver sob pressão que esmagaria qualquer criatura de superfície instantaneamente. Vida encontra um jeito, sempre encontra, mesmo nos ambientes mais hostis e improváveis. 97% da água da Terra é salgada, contida nos oceanos, imprópria para beber, imprópria para irrigar plantações, basicamente inútil para a maioria dos propósitos humanos, sem dessalinização cara e intensiva em energia. A ironia é que vivemos num planeta coberto de água e ainda assim enfrentamos escassez de água doce em muitas regiões, porque a água que precisamos representa apenas uma fração minúscula do total disponível. É como estar num deserto com um oceano inteiro ao lado, morrendo de sede, olhando para bilhões de litros de água que você não pode beber sem primeiro remover o sal. Um processo que consome mais recursos que simplesmente encontrar água doce em outro lugar. Apenas 3% da água terrestre é doce. E desses 3%, a maior parte está congelada nas calotas polares e geleiras. Inacessível, trancada em gelo que pode ter milhões de anos de idade. Água doce líquida disponível, a que realmente usamos para beber, cozinhar, agricultura, indústria, representa menos de 1% do total de água do planeta. Estamos vivendo de uma reserva minúscula, reciclando a mesma água repetidamente através do ciclo hidrológico, esperando que as chuvas continuem caindo, que os rios continuem fluindo, que os aquíferos subterrâneos não sequem completamente. É um equilíbrio delicado, facilmente perturbado por mudanças climáticas, poluição ou simplesmente uso excessivo. Os oceanos regulam o clima global, absorvendo o calor do sol durante o verão e liberando-o lentamente durante o inverno, funcionando como um gigantesco sistema de ar-condicionado planetário. A água tem uma capacidade calorífica muito alta, o que significa que demora para aquecer e demora para esfriar. Então, os oceanos absorvem enormes quantidades de calor sem mudar muito de temperatura. Depois liberam esse calor gradualmente, suavizando extremos climáticos. Regiões costeiras tendem a ter climas mais moderados que o interior dos continentes por causa disso. Invernos mais amenos, verões mais frescos, menos variação de temperatura ao longo do ano. Se não houvesse oceanos, os continentes sofreriam oscilações térmicas brutais, congelando no inverno, fervendo no verão, tornando a vida muito mais difícil. As correntes oceânicas funcionam como esteiras rolantes gigantes, movendo água ao redor do globo, num padrão complexo de circulação que distribui calor, nutrientes e organismos marinhos. A corrente do Golfo, por exemplo, transporta água quente do Caribe até o Atlântico Norte, aquecendo a Europa Ocidental
e mantendo lugares como Londres e Paris muito mais quentes do que deveriam estar naquela latitude. Sem a corrente do Golfo, o Reino Unido teria um clima parecido com o do Canadá, invernos brutais, verões curtos, civilização concentrada apenas nas áreas mais temperadas. Essas correntes são impulsionadas por diferenças de temperatura e salinidade, num processo chamado circulação termoalina, onde água fria e salgada afunda nos polos, flui lentamente pelo fundo do oceano, eventualmente sobe de novo nos trópicos, aquece e repete o ciclo, levando séculos para completar uma volta inteira. O oceano absorve cerca de 30% do dióxido de carbono atmosférico, agindo como um sumidouro de carbono que mitiga parcialmente o aquecimento global causado por emissões humanas. CO2 se dissolve na água do mar, formando ácido carbônico, um ácido fraco que está lentamente tornando os oceanos mais ácidos, reduzindo o pH de 8,2 para 8,1 ao longo do último século. Uma mudança pequena numericamente, mas significativa ecologicamente. Organismos que constroem conchas e esqueletos de carbonato de cálcio, como corais, moluscos e certos plânctons, têm dificuldade em formar suas estruturas em águas mais ácidas. E se a acidificação continuar, ecossistemas marinhos inteiros podem entrar em colapso, alterando a base da cadeia alimentar oceânica com consequências imprevisíveis. A corrente do Golfo não apenas aquece a Europa, ela sustenta ecossistemas marinhos inteiros ao longo de seu caminho, trazendo nutrientes das profundezas para a superfície, alimentando plâncton, que alimenta peixes, que alimentam aves marinhas e mamíferos, criando uma cadeia alimentar que depende do fluxo constante dessa corrente. Cientistas temem que o derretimento acelerado das calotas polares, despejando água doce fria no Atlântico Norte, possa desacelerar ou até interromper a circulação termoalina, causando uma reviravolta climática abrupta, onde a Europa esfriaria dramaticamente, mesmo enquanto o resto do planeta aquece. É um dos cenários de mudança climática mais contraintuitivos e aterrorizantes, onde o aquecimento global poderia, paradoxalmente, desencadear uma era glacial regional. As marés são causadas pela gravidade da Lua, que puxa a água oceânica em direção a ela, criando um bojo de água no lado da Terra voltado para a Lua. E, curiosamente, outro bojo no lado oposto, porque a Terra também está sendo puxada, deixando a água para trás por inércia. À medida que a Terra gira, diferentes partes da costa passam por esses bojos, experimentando marés altas e baixas. A maioria dos lugares tem 2 marés altas e 2 marés baixas por dia, mas o padrão exato varia dependendo da geografia costeira, da profundidade do oceano, da forma das baías e enseadas. Algumas regiões têm apenas uma maré por dia, outras têm marés que mal são perceptíveis. E algumas, como a Baía de Fundy, no Canadá, têm marés tão extremas que o nível da água pode variar mais de 15 metros entre maré alta e baixa. O nível dos oceanos está subindo gradualmente, cerca de 3 milímetros por ano em média, causado principalmente pela expansão térmica da água conforme os oceanos aquecem, e secundariamente pelo derretimento de geleiras e calotas polares. 3 milímetros por ano não parece muito, mas acumulado ao longo de décadas significa dezenas de centímetros de aumento, suficiente para inundar cidades costeiras de baixa altitude, salinizar aquíferos costeiros, forçar migrações em massa de populações que vivem em ilhas e deltas de rios. No final deste século, dependendo de quanto os oceanos aquecem, o nível do mar pode estar meio metro ou até 1 metro mais alto que hoje, redesenhando literalmente o mapa mundi, apagando ilhas inteiras, redefinindo fronteiras costeiras, criando refugiados climáticos aos milhões.
A água do mar tem, em média, 35 gramas de sal por litro, uma concentração que varia levemente dependendo da localização, sendo mais salgada em regiões quentes, onde a evaporação é alta, e menos salgada próximo às desembocaduras de rios, onde a água doce dilui o oceano. Esse sal não é apenas cloreto de sódio, o sal de cozinha comum, mas uma mistura complexa de minerais dissolvidos, magnésio, cálcio, potássio, sulfatos e traços de quase todos os elementos da tabela periódica. Se você evaporasse toda a água dos oceanos, deixaria uma camada de sal cobrindo o fundo oceânico com cerca de 60 metros de espessura, uma quantidade absurda que torna o processamento de sal marinho uma indústria trivialmente simples. Basta evaporar a água e coletar os cristais. Os oceanos produzem 50% do oxigênio que respiramos, não através de baleias ou peixes, mas através de fitoplâncton microscópico, organismos fotossintetizantes que flutuam nas camadas superiores iluminadas pelo Sol, absorvendo CO2, liberando O2, formando a base da cadeia alimentar marinha. Essas criaturas minúsculas, invisíveis a olho nu, são coletivamente responsáveis por metade da fotossíntese global, rivalizando todas as florestas terrestres combinadas. Quando você inspira, metade desse ar foi produzido por plâncton marinho, organismos que a maioria das pessoas nunca viu e provavelmente nunca verá. É humilhante perceber que nossa sobrevivência depende de criaturas tão pequenas que precisamos de microscópios para observá-las, e ainda assim são elas que mantêm a atmosfera oxigenada, que sustentam a vida no planeta. As ondas são causadas principalmente pelo vento soprando sobre a superfície do oceano, transferindo energia para a água, criando ondulações que crescem em tamanho conforme o vento continua empurrando. Quanto mais forte o vento, mais longa a distância sobre a qual ele sopra, mais tempo ele sopra, maiores as ondas. Em oceano aberto, ondas podem viajar milhares de quilômetros, carregando energia gerada por tempestades distantes, eventualmente quebrando em praias onde surfistas as aproveitam ou crianças brincam na arrebentação, sem perceber que aquela onda específica pode ter começado sua jornada há dias, em uma tempestade do outro lado do oceano. Ondas são energia em movimento, não água em movimento. A água apenas oscila para cima e para baixo conforme a onda passa, retornando aproximadamente ao mesmo lugar depois que a onda seguiu adiante. Tsunamis são completamente diferentes de ondas normais, causados não por vento, mas por deslocamentos repentinos de grandes volumes de água devido a terremotos submarinos, deslizamentos de terra ou erupções vulcânicas. No oceano profundo, tsunamis viajam a 800 km por hora, mais rápido que um avião comercial, mas com apenas alguns metros de altura, passando despercebidos por navios que mal sentem a oscilação. Quando o tsunami se aproxima da costa e a água fica rasa, a onda desacelera, mas cresce dramaticamente em altura, empilhando-se sobre si mesma, chegando à praia como uma parede de água de 10, 20 até 30 metros de altura, engolindo tudo no caminho. O tsunami do Oceano Índico em 2004 matou 230 mil pessoas. O do Japão, em 2011, matou 18 mil e causou o desastre nuclear de Fukushima. Lembretes sombrios de que os oceanos podem ser tão destrutivos quanto belos. A zona abissal oceânica, abaixo de 4.000 metros de profundidade, é escura, gelada e praticamente deserta comparada à vida abundante nas águas superficiais. Aqui, a luz solar nunca alcança, a pressão é esmagadora.
A temperatura paira poucos graus acima do congelamento e o ambiente é tão inóspito que apenas organismos altamente especializados sobrevivem. Muitos desenvolveram bioluminescência, produzindo sua própria luz através de reações químicas, criando flashes e brilhos que atraem presas ou comunicam com potenciais parceiros na escuridão total. É um mundo alienígena, mais estranho que qualquer coisa imaginada em ficção científica, habitado por criaturas com dentes desproporcionalmente grandes, corpos gelatinosos, olhos enormes ou completamente ausentes, adaptações bizarras para um ambiente onde recursos são escassos e cada refeição pode ser a última por semanas. Fontes hidrotermais no fundo do mar, descobertas apenas em 1977, são fissuras na crosta oceânica onde água quente rica em minerais jorra do subsolo, aquecida por magma próximo à superfície. Essas fontes hospedam ecossistemas inteiros que não dependem de luz solar, mas de quimiossíntese, onde bactérias convertem químicos sulfurosos em energia, formando a base de uma cadeia alimentar independente da fotossíntese. Vermes tubulares gigantes, caranguejos cegos, camarões translúcidos, moluscos estranhos, todos vivendo ao redor dessas fontes ferventes, provando que vida pode existir em condições completamente diferentes das que consideramos normais. A descoberta dessas comunidades de fontes hidrotermais revolucionou nossa compreensão de onde vida pode existir, inclusive em luas geladas de outros planetas com oceanos subterrâneos. O ciclo da água recicla a mesma água há bilhões de anos, evaporando dos oceanos, condensando em nuvens, caindo como chuva, fluindo pelos rios de volta ao oceano, repetindo indefinidamente. A água que você bebeu hoje pode ter sido parte de um dinossauro. Pode ter fluído pelo Nilo durante o Egito Antigo. Pode ter congelado numa geleira por 10.000 anos. Pode ter sido transpirada por uma árvore na Amazônia semana passada. Moléculas de H2 são recicladas através de biosfera, atmosfera, hidrosfera, litosfera, participando de infinitos processos, nunca criadas, nunca destruídas, apenas mudando de estado e localização. É um tipo de imortalidade molecular, onde a água é essencialmente eterna, fluindo através de todas as formas de vida, testemunhando toda a história do planeta e continuará fluindo muito depois que a última forma de vida se extinguir. Uma gota de água pode levar 1000 anos para circular completamente através do ciclo profundo da água, começando no oceano, evaporando, precipitando sobre uma montanha, infiltrando no solo, percolando lentamente através de rochas porosas, acumulando em aquíferos subterrâneos profundos, permanecendo lá por séculos, eventualmente emergindo numa nascente, fluindo por um rio e finalmente retornando ao oceano onde começou. Algumas águas subterrâneas têm dezenas de milhares de anos. Água fóssil depositada durante a última era glacial, que estamos extraindo e usando hoje, basicamente minerando água antiga e não renovável. Aquíferos levam milênios para recarregar, e estamos esvaziando muitos deles em décadas, bebendo o passado, deixando o futuro sedento, mais uma forma pela qual vivemos insustentavelmente, consumindo recursos acumulados ao longo de eras geológicas como se fossem infinitos. O núcleo interno da Terra é uma esfera sólida de ferro e níquel, com aproximadamente 1.200 quilômetros de raio, cristalizada sob pressões tão absurdas que mesmo a temperaturas comparáveis à superfície do Sol, cerca de 5.000 graus Celsius, o metal não consegue derreter. Pressão vence temperatura neste caso, comprimindo os átomos tão firmemente que eles se trancam numa estrutura cristalina rígida, vibrando freneticamente no lugar, mas incapazes de fluir. Esse núcleo sólido está suspenso dentro do núcleo externo líquido, flutuando no centro do planeta como uma pérola dentro de uma ostra metálica,
girando levemente mais rápido que o resto da Terra, adiantando-se cerca de 1 grau por ano em relação à superfície. Levaria aproximadamente 360 anos para o núcleo interno dar uma volta completa a mais que a crosta, um fenômeno descoberto apenas recentemente através da análise de ondas sísmicas que atravessam o planeta. O núcleo externo é líquido, uma camada de ferro fundido com cerca de 2.200 quilômetros de espessura, envolvendo o núcleo interno e convectando vigorosamente, criando correntes de metal líquido que fluem a velocidades de alguns milímetros por segundo. Não parece rápido, mas quando você está falando de bilhões de toneladas de ferro derretido circulando perpetuamente, essas correntes lentas geram campos elétricos, que por sua vez geram o campo magnético terrestre através de um processo chamado geodínamo. É essencialmente um gerador autoalimentado, onde movimento cria magnetismo, que influencia o movimento, que reforça o magnetismo, num ciclo que se mantém há bilhões de anos. Sem o núcleo externo líquido, não haveria campo magnético. Sem campo magnético, não haveria proteção contra vento solar. Sem proteção, a atmosfera seria gradualmente arrancada. E sem atmosfera, a vida seria impossível. Então, obrigado, ferro derretido girando lá no fundo, por tornar nossa existência possível. O manto terrestre, constituindo 84% do volume do planeta, é feito de rochas silicatadas que estão quentes o suficiente para fluir muito lentamente, como vidro ou mel extremamente viscoso, movendo-se a taxas de alguns centímetros por ano. Não é líquido, tecnicamente é sólido, mas sob pressão e temperatura extremas ao longo de períodos geológicos, até rochas sólidas podem fluir. Esse processo é chamado fluxo plástico ou deformação dúctil, onde o material se comporta como sólido em escalas de tempo curtas, mas como fluido em escalas de tempo longas. Imagine espremendo uma barra de chocolate congelada versus uma em temperatura ambiente. A congelada quebra, a morna dobra e flui. O manto está numa temperatura intermediária, onde flui imperceptivelmente, impulsionado por correntes de convecção, onde material quente sobe, esfria e afunda novamente, levando milhões de anos para completar um ciclo. Placas tectônicas, essas seções gigantes da litosfera terrestre, flutuam sobre o manto viscoso e movem-se a velocidades de alguns centímetros por ano, aproximadamente a mesma taxa com que suas unhas crescem. Parece trivialmente lento, e mas multiplicado por milhões de anos, esses movimentos minúsculos reorganizam continentes inteiros, criam e destroem oceanos, erguem cadeias de montanhas, abrem rifts que eventualmente se tornam novos mares. A placa africana está se movendo para nordeste, fechando lentamente o mar Mediterrâneo e eventualmente colidindo com a Europa, criando uma nova cadeia de montanhas que rivalizará os Himalaias. A placa do Pacífico está subduzindo sob a América do Norte, reciclando crosta oceânica de volta ao manto, causando terremotos e vulcanismo ao longo da costa oeste. A placa indo-australiana está se chocando com a placa eurasiana, empurrando os Himalaias mais alto a cada ano, num processo que começou há 50 milhões de anos e continuará por mais 50 milhões. Há 200 milhões de anos, todos os continentes estavam unidos num supercontinente chamado Pangeia, rodeado por um superoceano chamado Pantalassa. Era uma época estranha, sem Atlântico, sem Índico, apenas uma massa de terra gigantesca onde você poderia teoricamente caminhar da Argentina até a China sem cruzar água. Então, muito lentamente, Pangeia começou a se fraturar, abrindo rifts que se expandiram em oceanos, separando os continentes que derivaram para suas posições atuais.
E o processo não parou, os continentes continuam se movendo, eventualmente colidirão novamente, formando um novo supercontinente daqui a 250 milhões de anos, que os geólogos já apelidaram de Pangeia Última. A Terra recicla suas configurações continentais num ciclo de aproximadamente 500 milhões de anos, juntando e separando as massas de terra em padrões que seriam hipnotizantes se pudéssemos assistir em câmera rápida. Terremotos liberam energia acumulada ao longo de décadas ou séculos, quando placas tectônicas presas umas contra outras finalmente deslizam, descarregando tensão num instante violento que sacode a terra e colapsa edifícios. A maioria dos terremotos ocorre ao longo de limites de placas, onde o atrito as mantém travadas até que a pressão excede a resistência e tudo desliza de uma vez. A energia liberada viaja através da crosta como ondas sísmicas, ondas P, ondas S, ondas superficiais, cada tipo se movendo a velocidades diferentes e causando tipos diferentes de movimento do solo. Ondas P, as mais rápidas, chegam primeiro, comprimindo e expandindo o solo na direção de propagação. Ondas S chegam depois, sacudindo o solo perpendicularmente. Ondas superficiais chegam por último, mas causam o maior dano, rolando como ondas oceânicas através do chão sólido, derrubando estruturas que sobreviveram às ondas iniciais. Existem cerca de 500 mil terremotos detectáveis por ano, a vasta maioria deles pequenos demais para serem sentidos por humanos, registrados apenas por sismógrafos sensíveis. Apenas 100 mil são sentidos por pessoas e apenas alguns poucos são grandes o suficiente para causar danos significativos. A escala Richter, desenvolvida em 1935, mede a magnitude dos terremotos logaritmicamente, o que significa que cada aumento de um ponto representa aproximadamente 32 vezes mais energia liberada. Um terremoto de magnitude 6 libera 32 vezes mais energia que um de magnitude 5, e um de magnitude 7 libera 1000 vezes mais energia que um de magnitude 5. Os maiores terremotos já registrados, como o de Valdívia, no Chile, em 1960, magnitude 9,5, liberaram energia equivalente a milhares de bombas atômicas, rompendo centenas de quilômetros de falha geológica, deslocando o solo verticalmente por metros, alterando permanentemente a geografia costeira. Vulcões são aberturas na crosta terrestre onde magma do manto consegue alcançar a superfície, erupcionando como lava, cinzas e gases. Existem cerca de 1.500 vulcões ativos na Terra, definidos como tendo erupcionado pelo menos uma vez nos últimos 10 mil anos, embora apenas cerca de 50 entrem em erupção em qualquer ano dado. A maioria dos vulcões está localizada ao longo de limites de placas tectônicas, especialmente em zonas de subducção onde uma placa mergulha sob outra, derretendo conforme desce e gerando magma que sobe através da crosta sobrejacente. O Anel de Fogo do Pacífico, um arco de vulcões e zonas sísmicas circundando a bacia do Pacífico, contém 75% dos vulcões ativos do mundo, uma consequência direta das múltiplas placas tectônicas subduzindo ao redor das bordas do oceano. A lava pode atingir temperaturas de 1.200 graus Celsius, fluindo montanha abaixo, como um rio incandescente que incinera tudo no caminho. Lava basáltica, o tipo mais comum, é relativamente fluida, escorrendo facilmente, criando fluxos que podem viajar dezenas de quilômetros antes de solidificar. Lava riolítica, mais rica em sílica, é muito mais viscosa, fluindo lentamente, frequentemente entupindo o vulcão e causando erupções explosivas quando a pressão do gás acumulado finalmente rompe o plugue.
Erupções explosivas lançam colunas de cinzas e gases a alturas estratosféricas, bloqueando a luz solar, resfriando temporariamente o clima global, depositando camadas de cinzas que podem ser rastreadas em núcleos de gelo por milhares de anos depois. A erupção do Monte Tambora em 1815 causou o ano sem verão de 1816, quando falhas generalizadas de colheitas levaram à fome na Europa e América do Norte. Tudo porque um vulcão do outro lado do mundo ejetou tanta cinza na atmosfera que a temperatura global caiu meio grau Celsius. Montanhas se formam principalmente através da colisão de placas tectônicas, onde a crosta é comprimida, dobrada e elevada para formar cadeias montanhosas. Os Himalaias, por exemplo, estão crescendo há 50 milhões de anos, conforme a Índia continua empurrando contra a Ásia, erguendo o Monte Everest alguns milímetros por ano. Eventualmente, a erosão equilibrará o soerguimento, estabelecendo uma altura máxima, além da qual as montanhas não podem crescer, porque o peso delas mesmas causa colapso e deslizamento. As montanhas mais altas da Terra estão próximas desse limite, equilibrando precariosamente entre forças tectônicas empurrando para cima e gravidade puxando para baixo. Paradoxalmente, montanhas jovens como os Himalaias são altas e íngremes, porque a erosão ainda não teve tempo de suavizá-las, enquanto montanhas antigas como os Apalaches são baixas e arredondadas, desgastadas por centenas de milhões de anos de vento, chuva e gelo. O Monte Everest cresce aproximadamente 4 milímetros por ano, um ritmo glacial que ainda assim significa que desde que Edmund Hillary e Tenzing Norgay o escalaram pela primeira vez em 1953, a montanha cresceu cerca de 30 centímetros. Claro, medições precisas de altitude são complicadas, porque o nível do mar, usado como referência zero, também está mudando, e a própria montanha está constantemente sendo esculpida por erosão, avalanches e intemperismo. Tecnicamente, o ponto mais alto da Terra, medido do centro do planeta, não é o Everest, mas o Monte Chimborazo, no Equador, porque a protuberância equatorial coloca Chimborazo mais longe do centro da Terra que o Everest, mesmo sendo 2.000 metros mais baixo que este, quando medido do nível do mar. É tudo uma questão de perspectiva e de qual definição de mais alto você escolhe usar. A erosão esculpe paisagens ao longo de milhões de anos através de processos incrivelmente lentos, mas implacáveis. Água, vento, gelo, todos trabalhando incansavelmente para quebrar rochas, transportar sedimentos, redepositá-los em outros lugares. O Grand Canyon foi escavado pelo Rio Colorado ao longo de 5 a 6 milhões de anos, removendo camadas de rocha grão por grão, revelando bilhões de anos de história geológica nas paredes do cânion. Geleiras esculpiram vales em forma de U nas regiões polares e montanhosas, raspando o solo até a rocha nua, depositando os detritos como morenas terminais. Rios meandrantes mudam de curso lentamente, erodindo margens externas, depositando sedimentos nas internas, criando planícies de inundação férteis. Cada paisagem que você vê é temporária, congelada, num momento de um processo contínuo de transformação que eventualmente reduzirá todas as montanhas a planícies, nivelará toda a topografia se as forças tectônicas não continuassem levantando novas montanhas para substituir as antigas. Cavernas se formam principalmente pela dissolução de rochas calcárias por água levemente ácida, um processo chamado karstificação. A água da chuva absorve dióxido de carbono da atmosfera e do solo, formando ácido carbônico fraco que lentamente dissolve carbonato de cálcio das rochas calcárias, alargando fraturas em túneis, túneis em câmaras, criando sistemas de cavernas complexos ao longo de milhares ou milhões de anos.
Estalactites pendem do teto, onde água saturada de minerais goteja e evapora, deixando depósitos de carbonato que crescem para baixo alguns milímetros por século. Estalagmites crescem do chão para cima, onde as gotas atingem o solo, e, eventualmente, estalactites e estalagmites se encontram, formando colunas. As maiores câmaras de cavernas conhecidas poderiam conter arranha-céus inteiros, vastos espaços subterrâneos escavados, gota por gota, ao longo de eras, escuridão total onde nenhuma luz natural jamais penetrou. Fósseis são evidências de vida antiga, preservada em rochas sedimentares, organismos que morreram e foram enterrados rapidamente o suficiente para que partes duras, como ossos, conchas ou dentes, mineralizassem antes de se decomporem completamente. Em maioria dos organismos que já viveram, não deixou fósseis decompostos sem deixar rastro. Então, o registro fóssil é incrivelmente incompleto, representando apenas uma fração minúscula da biodiversidade passada. Ainda assim, fósseis fornecem janelas preciosas para ecossistemas extintos, permitindo que reconstruamos como a vida evoluiu, como espécies surgiram e desapareceram, como continentes se moveram e climas mudaram. Fósseis de idade intermediária são raros, porque requerem condições especiais para a preservação. Mas fósseis muito antigos de organismos simples são surpreendentemente comuns, estromatólitos de 3,5 bilhões de anos preservados em rochas sedimentares, testemunho silencioso de que a vida colonizou a Terra muito cedo em sua história. A rocha mais antiga da Terra, um cristal de zircão encontrado na Austrália, tem 4 bilhões e 400 milhões de anos, formado apenas 160 milhões de anos depois que a Terra se solidificou. Esse minúsculo grão, menor que 1 milímetro, sobreviveu bilhões de anos de erosão, metamorfismo e reciclagem tectônica, preservando informações químicas sobre as condições da Terra primitiva. Análises de isótopos de oxigênio dentro do zircão sugerem que água líquida já existia naquela época, o que é surpreendente porque a Terra ainda estava sendo bombardeada por asteroides e deveria estar muito quente para oceanos estáveis. Mas, de alguma forma, água estava lá e provavelmente vida microscópica também surgiu logo depois, assim que as condições permitiram, indicando que a vida é rápida para colonizar qualquer ambiente habitável. Diamantes se formam a profundidades de 150 a 200 quilômetros abaixo da superfície, onde pressão e temperatura são altas o suficiente para converter carbono em sua forma cristalina mais densa. Depois de formados, diamantes são trazidos à superfície por erupções vulcânicas raras e explosivas chamadas kimberlitos, que ascendem rapidamente do manto, atravessando a crosta em questão de horas, não dando tempo para os diamantes reverterem a grafite durante a subida. Diamantes encontrados à superfície são, portanto, fragmentos do manto profundo, amostras de uma região do planeta que de outra forma seria completamente inacessível. E são antigos, a maioria com 1 a 3 bilhões de anos, formados quando a Terra era jovem e as condições do manto eram ligeiramente diferentes. Então, quando você olha para um diamante, está vendo um pedaço de história profunda da Terra, cristalizado sob pressões inimagináveis, ejetado violentamente à superfície e agora usado como adorno simplesmente porque é brilhante e raro. O solo leva centenas a milhares de anos para se formar, começando com rocha nua, que é lentamente intemperizada por processos físicos e químicos, quebrada em fragmentos menores, colonizada por líquens e musgos, depois por plantas que adicionam matéria orgânica, criando camadas progressivamente mais ricas e complexas. 1 centímetro de solo fértil pode levar um século para se formar naturalmente,
e pode ser erodido em uma única estação se a vegetação for removida e o solo exposto a chuvas intensas. Civilizações inteiras colapsaram porque esgotaram seus solos através de agricultura insustentável, removendo nutrientes mais rápido que processos naturais conseguiam repor, transformando terras férteis em desertos estéreis. Solo não é renovável em escalas de tempo humanas. É um recurso que deve ser cuidado, protegido, porque sem ele não há agricultura. Sem agricultura não há civilização. Sem civilização voltamos a ser caçadores-coletores, vagando em busca de comida, como nossos ancestrais distantes. A vida na Terra surgiu há aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos. Surpreendentemente cedo na história do planeta, apenas 700 milhões de anos depois que a Terra esfriou o suficiente para ter oceanos líquidos estáveis. Isso sugere que, uma vez que as condições se tornaram minimamente habitáveis, a vida apareceu rapidamente, quase imediatamente em termos geológicos, como se estivesse esperando impacientemente sua chance de existir. Não sabemos exatamente como a vida começou. Esse momento de transição de química para biologia permanece um dos maiores mistérios da ciência, mas as evidências sugerem que aconteceu em ambientes marinhos, talvez próximo a fontes hidrotermais, onde água quente rica em minerais fornecia energia química, ou em poças rasas, onde ciclos de molhamento e secagem concentravam moléculas orgânicas. De alguma forma, moléculas simples se organizaram em estruturas autorreplicantes, começaram a evoluir e, eventualmente, cruzaram o limiar indefinido que separa não-vida de vida. As primeiras formas de vida eram microscópicas, provavelmente semelhantes a bactérias modernas, organismos unicelulares sem núcleo, sem organelas complexas. Apenas uma membrana envolvendo material genético e algumas proteínas. Essas células primitivas viviam em oceanos quentes, alimentando-se de compostos químicos dissolvidos, reproduzindo-se por divisão simples, mutando ocasionalmente, evoluindo lentamente ao longo de milhões de gerações. Por mais de 1 bilhão de anos, a vida permaneceu exclusivamente microbiana, invisível a olho nu, diversificando-se em incontáveis linhagens, explorando todos os nichos químicos disponíveis, mas sem nunca desenvolver estruturas multicelulares complexas. Era um mundo dominado por bactérias e arqueias, onde o maior organismo teria sido invisível sem microscópio, onde não havia plantas, animais, fungos, apenas células solitárias flutuando em mares primitivos. O oxigênio foi produzido por cianobactérias antigas através de fotossíntese oxigênica, um processo bioquímico onde luz solar é usada para dividir moléculas de água, liberando oxigênio como subproduto. Isso começou há cerca de 3 bilhões de anos, mas inicialmente o oxigênio era rapidamente absorvido por ferro dissolvido nos oceanos, oxidando-o e precipitando-o como depósitos de óxido de ferro que hoje formam enormes formações de ferro bandado, camadas alternadas de ferro oxidado e sílica que são minadas como minério de ferro. Somente depois que todo o ferro oceânico foi oxidado, há cerca de 2 bilhões e 400 milhões de anos, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, num evento chamado Grande Oxidação, que foi simultaneamente catastrófico e revolucionário. Para organismos anaeróbicos que dominavam a Terra, oxigênio era um veneno mortal, causando uma extinção em massa. Mas para organismos que conseguiram evoluir a capacidade de usar oxigênio para a respiração aeróbica, tornou-se uma fonte de energia incrivelmente eficiente, abrindo possibilidades evolutivas que eventualmente levaram a toda a complexidade da vida multicelular. Existem cerca de 8,7 milhões de espécies na Terra,
uma estimativa baseada em análises estatísticas de taxas de descoberta de novas espécies, embora apenas cerca de 1,2 milhões tenham sido formalmente descritas e nomeadas. Isso significa que a vasta maioria da biodiversidade terrestre ainda é desconhecida para a ciência, especialmente insetos tropicais, fungos, bactérias e organismos marinhos de águas profundas. Cada ano, taxonomistas descrevem cerca de 18 mil novas espécies, um ritmo que levaria séculos para catalogar toda a vida na Terra, assumindo que nenhuma espécie se extinga nesse meio tempo, o que infelizmente não é o caso. Estamos atualmente experimentando uma extinção em massa causada por atividades humanas, com taxas de extinção 1000 vezes acima da taxa de fundo natural, perdendo espécies antes mesmo de descobrirmos que existiam, apagando páginas inteiras do livro da vida antes de lermos. A Amazônia produz 20% do oxigênio mundial, embora consuma aproximadamente a mesma quantidade através de respiração e decomposição. Então, tecnicamente, a floresta amazônica é neutra em oxigênio, nem produzindo nem consumindo líquido. A ideia da Amazônia como pulmão do mundo é uma simplificação que ignora o fato de que florestas maduras estão em equilíbrio, fotossíntese balanceada por respiração. O oxigênio atmosférico que respiramos foi produzido ao longo de bilhões de anos, principalmente por fitoplâncton oceânico, e acumulado lentamente. Não vem de florestas atuais, mas de fotossíntese antiga, que excedeu respiração e enterrou carbono como combustíveis fósseis, liberando oxigênio. Ainda assim, a Amazônia é incrivelmente importante, não como produtor de oxigênio, mas como reservatório de biodiversidade, regulador climático e armazenador de carbono. Desmatá-la seria catastrófico, não porque ficaríamos sem oxigênio, mas porque liberaríamos bilhões de toneladas de CO2, eliminaríamos milhares de espécies e desestabilizaríamos padrões de precipitação regional. As florestas cobrem 31% da superfície terrestre, aproximadamente 4 bilhões de hectares, distribuídos entre florestas tropicais, temperadas e boreais. Florestas tropicais, embora ocupem apenas 7% da superfície terrestre, contêm mais da metade de todas as espécies terrestres, uma concentração de biodiversidade sem paralelo em outros ecossistemas. Florestas temperadas, localizadas em latitudes médias, experimentam estações distintas, árvores decíduas que perdem folhas no inverno para conservar energia. Florestas boreais, ou taigas, circundam o Ártico, dominadas por coníferas, adaptadas a invernos longos e frios, crescendo lentamente, mas persistindo por séculos. Cada tipo de floresta tem seu próprio caráter, sua própria fauna e flora adaptada, seus próprios ciclos sazonais. Mas todas compartilham a função de sequestrar carbono, liberar oxigênio, regular microclimas, prevenir erosão, fornecer habitat para incontáveis espécies. Os desertos cobrem 33% das terras emersas, definidos não por calor, mas por baixa precipitação, menos de 250 milímetros de chuva por ano. Existem desertos quentes, como o Saara, onde temperaturas diurnas podem exceder 50 graus Celsius, e desertos frios, como a Antártica, tecnicamente o maior deserto do mundo, porque recebe pouquíssima precipitação, embora seja coberto por gelo. Desertos não são vazios, são ecossistemas especializados, onde a vida desenvolveu adaptações extremas para conservar água, plantas suculentas armazenando água em tecidos carnudos, animais sendo noturnos para evitar calor diurno, sementes permanecendo dormentes por anos, até uma rara chuva desencadear germinação súbita. Desertos se expandem e contraem ao longo de escalas de tempo geológicas conforme climas mudam.
o Saara alternando entre deserto árido e savana verde em ciclos de 20 mil anos, ligados a variações orbitais terrestres. A maior floresta tropical é a Amazônia, estendendo-se por 5,5 milhões de quilômetros quadrados, através de 9 países sul-americanos, contendo cerca de 400 bilhões de árvores individuais de aproximadamente 16 mil espécies diferentes. A biomassa total da floresta amazônica armazena cerca de 150 bilhões de toneladas de carbono, equivalente a aproximadamente 15 anos de emissões humanas globais atuais. Desmatar a Amazônia liberaria todo esse carbono na atmosfera, acelerando drasticamente o aquecimento global, além de eliminar espécies, muitas das quais ainda desconhecidas para a ciência, algumas das quais podem conter compostos úteis para a medicina, agricultura ou biotecnologia. É uma biblioteca genética insubstituível, resultado de milhões de anos de evolução, e estamos incendiando-a para criar pastagens de gado que serão abandonadas após alguns anos de uso, quando o solo pobre se esgotar. O maior deserto é o Saara, cobrindo 9 milhões de quilômetros quadrados do norte da África, quase do tamanho dos Estados Unidos, expandindo-se gradualmente para o sul, conforme mudanças climáticas e práticas agrícolas insustentáveis degradam a faixa semiárida do Sahel. O Saara nem sempre foi deserto. Há apenas 6 mil anos, era uma savana verde com lagos, rios e vida selvagem abundante, evidenciado por arte rupestre, mostrando girafas, crocodilos e hipopótamos em regiões que hoje são dunas estéreas. A transição de verde para deserto aconteceu relativamente rapidamente, ao longo de alguns séculos, quando mudanças orbitais terrestres alteraram padrões de monção, reduzindo precipitação, matando vegetação, expondo o solo à erosão eólica, criando um ciclo de feedback, onde perda de vegetação aumentava a albedo, refletindo mais luz solar, resfriando a região, reduzindo ainda mais precipitação. Eventualmente, o Saara reverterá para a savana novamente, quando o ciclo orbital trouxer as monções de volta, daqui a cerca de 15 mil anos. A biodiversidade é maior nos trópicos, uma tendência chamada gradiente latitudinal de biodiversidade, onde o número de espécies aumenta conforme você se aproxima do Equador e diminui conforme se aproxima dos polos. Não há consenso sobre por que isso acontece. Provavelmente uma combinação de fatores. Trópicos recebem mais energia solar, permitindo maior produtividade. Têm estações mais estáveis, permitindo especialização, cobrem maior área de habitat similar e tiveram mais tempo sem perturbações glaciais para acumular espécies. Regiões temperadas e polares experimentam invernos que eliminam espécies sensíveis ao frio e foram repetidamente cobertas por geleiras durante eras glaciais, resetando ecossistemas, enquanto trópicos permaneceram relativamente estáveis por milhões de anos, permitindo que a evolução elaborasse teias alimentares complexas com nichos altamente especializados. Humanos surgiram há apenas 300 mil anos, um piscar de olhos em termos geológicos, mas já alteramos o planeta de formas que serão detectáveis em camadas geológicas milhões de anos no futuro. Arqueólogos futuros, sejam humanos ou alienígenas, encontrarão uma camada fina, mas distinta, marcando o Antropoceno, nossa época geológica, contendo plásticos fossilizados, concreto, metais refinados, isótopos radioativos de testes nucleares, extinções em massa registradas pela súbita ausência de fósseis. Nenhuma espécie antes de nós teve impacto global tão rápido e abrangente, alterando atmosfera, oceanos, ecossistemas terrestres, até a órbita de objetos ao redor da Terra através de detritos espaciais.
é simultaneamente impressionante e aterrorizante, demonstrando nossa capacidade tecnológica e nossa irresponsabilidade ecológica. A Terra já teve 5 grandes extinções em massa registradas no registro fóssil. Eventos onde mais de 75% das espécies desapareceram num período geologicamente curto, geralmente menos de 1 milhão de anos. A extinção mais severa foi a do Permiano-Triássico, há 252 milhões de anos, que eliminou cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres, quase acabando com a vida multicelular completamente. A causa foi provavelmente vulcanismo massivo na Sibéria, liberando gases estufa, aquecendo o planeta, acidificando oceanos, criando zonas oceânicas anóxicas onde nada podia sobreviver. Levou milhões de anos para a biodiversidade se recuperar. E o mundo que emergiu era completamente diferente, dominado por novos grupos que se aproveitaram da ausência de competidores extintos. Extinções em massa são resets evolutivos, apagando linhagens antigas, abrindo oportunidades para novos grupos. Os dinossauros dominaram ecossistemas terrestres por 165 milhões de anos, desde o Triássico Superior até o final do Cretáceo, um período tão longo que o Tiranossauro Rex viveu mais próximo temporalmente de você que do Estegossauro. Dinossauros diversificaram-se em incontáveis formas, desde herbívoros gigantes com 30 metros de comprimento até predadores ágeis do tamanho de galinhas, ocupando todos os nichos disponíveis, evoluindo penas, alguns eventualmente aprendendo a voar, tornando-se aves. Eles eram tão bem-sucedidos que provavelmente continuariam dominando indefinidamente se não fosse por uma intervenção cósmica catastrófica. O meteoro que extinguiu os dinossauros tinha aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, viajando a 20 quilômetros por segundo quando atingiu a península de Yucatán, há 66 milhões de anos, criando uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro e vaporizando instantaneamente o asteroide, a rocha circundante, e tudo numa área de centenas de quilômetros. A explosão liberou energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, lançando detritos para a atmosfera global, bloqueando luz solar por anos, causando inverno global, colapsando cadeias alimentares baseadas em fotossíntese. Dinossauros não aviários, incapazes de encontrar comida suficiente, extinguiram-se junto com cerca de 75% de todas as espécies. Mamíferos pequenos, noturnos e generalistas sobreviveram comendo sementes, insetos e carniça. E quando a poeira finalmente assentou, herdaram um mundo vazio, pronto para ser recolonizado. Sem esse impacto, mamíferos provavelmente permaneceriam criaturas pequenas e marginais, e humanos nunca teriam evoluído. Nossa existência é um acidente cósmico, consequência de um pedaço de rocha espacial acertar o planeta no lugar e momentos certos. A Terra vista do espaço é chamada planeta azul, por razões óbvias. Os oceanos dominando a aparência, cobrindo a maior parte da superfície com aquele azul profundo característico, interrompido por manchas marrons e verdes dos continentes, redemoinhos brancos de nuvens circulando na atmosfera. Astronautas frequentemente relatam uma mudança de perspectiva chamada efeito panorâmico, ao verem a Terra do espaço pela primeira vez, percebendo visceralmente quão pequeno e frágil o planeta é, quão fina é a camada de atmosfera, quão isolados estamos no vácuo do espaço. Não há fronteiras visíveis do espaço, nenhuma linha dividindo países, apenas massas de terra contínuas, oceanos conectados, nuvens fluindo livremente, um sistema único e integrado. A Terra é toda a nossa casa,
compartilhada por todos os humanos, todas as espécies, todos vivendo numa biosfera unificada onde ações em um lugar eventualmente afetam em todo lugar. Não há fronteiras visíveis do espaço, porque fronteiras são construções humanas, linhas imaginárias desenhadas em mapas, mas sem existência física. Rios que servem como fronteiras naturais são apenas rios, fluindo indiferentes a acordos políticos. Montanhas que separam nações são apenas montanhas, indiferentes a quem as reivindica. Do espaço, a Terra parece o que realmente é. Um único mundo, não fragmentado em territórios, mas unificado por processos físicos, correntes oceânicas, conectando continentes, ventos carregando poeira do Saara até a Amazônia, aves migratórias atravessando hemisférios sem passaportes. A única estrutura humana claramente visível do espaço é a Grande Muralha da China. E mesmo assim, só em condições ideais, mal perceptível. Um traço tênue, lembrando que humanos existem, mas são insignificantes comparados a forças geológicas e climatológicas. A Terra é o nosso único lar conhecido no universo, um oásis de vida, num cosmos aparentemente estéril. Nenhum outro lugar no sistema solar é habitável sem suporte de vida extensivo. Marte é congelado e seco. Vênus é um inferno corrosivo. Luas de Júpiter e Saturno podem ter oceanos subterrâneos, mas são inacessíveis sob quilômetros de gelo. Exoplanetas podem ser habitáveis, mas estão anos-luz distantes, inalcançáveis com tecnologia atual. Por enquanto, talvez para sempre, a Terra é tudo que temos e precisamos tratá-la com o cuidado que um lar único merece, porque não há plano B. Não há planeta reserva esperando caso arruinemos este. Cada ser vivo está conectado ao mesmo ecossistema, partilhando ar, água, nutrientes reciclados através de teias alimentares que ligam todos os organismos. O carbono no seu corpo já foi parte de uma árvore, de um dinossauro, de uma bactéria oceânica, circulando através da biosfera há bilhões de anos. O nitrogênio que forma suas proteínas foi fixado por bactérias no solo, absorvido por plantas, comido por animais, eventualmente retornando ao solo através de decomposição. Não há separação real entre você e o ambiente. Você é uma manifestação temporária de átomos organizados, e quando morrer, esses átomos retornarão ao ciclo, tornando-se parte de outras formas de vida. É um tipo de imortalidade, não da consciência, mas da matéria, onde nada realmente morre, apenas se transforma. A Terra está na zona habitável do Sistema Solar, aquela faixa de distância do Sol onde temperaturas permitem água líquida na superfície, nem muito quente que ferva, nem muito frio que congele permanentemente. Vênus está dentro da zona habitável, mas efeito estufa descontrolado o tornou inabitável. Marte está na borda externa da zona habitável, mas perdeu sua atmosfera e água superficial. A Terra acertou o equilíbrio, distância certa, tamanho certo para reter a atmosfera, campo magnético para proteger dessa atmosfera ser arrancada, inclinação axial para estações, lua grande para estabilizar essa inclinação, tectônica de placas para reciclar carbono e regular clima a longo prazo. Tantas variáveis tinham que estar certas, qualquer uma ligeiramente diferente, e a Terra seria estéril. É tentador ver design nisso, mas mais provavelmente é seleção antrópica. Observamos um planeta habitável, porque só em planetas habitáveis observadores podem existir para perguntar por que o planeta é habitável. Nosso planeta é uma pequena ilha no vasto cosmos, uma partícula de poeira flutuando num raio de sol, para parafrasear Carl Sagan. A Via Láctea contém 200 bilhões de estrelas. O universo observável contém bilhões de galáxias. E a Terra é uma rocha minúscula, orbitando uma estrela média numa galáxia não particularmente especial. Nossa insignificância cósmica é esmagadora.
E ainda assim, este ponto pálido azul é onde toda a história humana aconteceu, onde cada pessoa que você ama vive, onde toda a arte, ciência, guerra, paz, alegria e sofrimento ocorreram. É simultaneamente insignificante e infinitamente precioso, e talvez essa contradição seja a verdade mais profunda sobre a Terra. Não importa cosmicamente, mas importa para nós, e isso é suficiente. E assim chegamos ao fim desta jornada sonolenta pelos segredos mais profundos e superficiais do planeta Terra, este lugar improvável onde poeira estelar decidiu se organizar em continentes, oceanos, atmosferas e, eventualmente, em você. Ouvindo estas palavras enquanto flutua entre a vigília e o sono. Não há conclusões aqui. Não realmente, porque a Terra não conclui nada. Ela apenas continua, girando, orbitando, reciclando seus elementos, indiferente às nossas tentativas de compreendê-la completamente. Talvez você tenha aprendido algo. Talvez tenha apenas deixado as palavras lavarem sobre você como ondas suaves numa praia noturna, e ambos os resultados são igualmente válidos, igualmente parte desta experiência. O planeta continuará seus ciclos lentos, placas tectônicas deslizando milímetros por ano, oceanos evaporando e chovendo, montanhas crescendo imperceptivelmente, tudo acontecendo numa escala temporal tão vasta que nossas vidas são menos que suspiros, menos que o piscar de um olho geológico. Se você, assim como eu, sentiu-se por dentro desse assunto, se permitiu flutuar através dessas camadas de informação, como se estivesse descendo através das camadas da atmosfera, troposfera, estratosfera, até alcançar aquele espaço tranquilo, onde tudo é silêncio e vazio, então inscreva-se no canal, deixe um curtir, comente o que sentiu, compartilhe este refúgio com alguém que também precisa desacelerar, desconectar, deixar a mente vagar por territórios que não exigem respostas imediatas. O universo é infinito e as coisas que há nele também. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de se maravilhar com o simples fato de que existimos, de que a Terra existe, de que qualquer coisa existe ao invés de nada. Até a próxima viagem, descanse bem, durma profundamente e lembre-se que você é feito de estrelas, flutuando numa rocha que flutua no espaço, e isso é simultaneamente a coisa mais comum e mais extraordinária do universo.